vocês já viram um caminhão como esse? Levanta a mão só para eu saber. O pastor de vocês já teve um desse, viu? Eu lembro que era menino, andava um pouquinho diferente, era uma 1519, né? Na verdade antes teve também, né, pai? Na época de trator, era 1113 ou era 1313? Era um 1113, mas é bem igualzinho esse aí. Depois, em outras épocas, teve até outro diferente. Mas esse 1313 é só para eu e você gravar. Eu queria que você repetisse comigo assim, ó. 1313 me leva para o céu. Vamos repetir todo mundo junto? 1313 me leva para o céu. Amém. Agora sim, abra a sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 13:13. Agora sim, vamos ficar todos de pé. O texto diz assim, né? Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estar em tua casa, em tua presença, Senhor, diante do teu altar. E nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua presença, Senhor, a tua presença é maravilhosa. Na tua presença há abundância de alegria. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é libertadora. A tua palavra, ó Deus, quebra o jugo. A tua palavra quebra os cedros do Líbano. A tua palavra é poderosa, Senhor, e nós queremos a tua palavra, porque a tua palavra é o nosso alimento. E quando estamos alimentados em ti, ó Deus, nós caminhamos em direção ao céu. Nós te louvamos, ó Deus, fala conosco, marca a vida de cada um nesta noite de uma forma especial. É o nosso pedido e nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, o que faz com que uma pessoa... Aliás, vamos pensar assim, ó. De certa forma, Deus cria algumas coisas que iguala todos os homens. Pode ter nascido rico ou pobre, pode ter o jeito que for, mas Deus faz coisas que iguala todo mundo para saber que Ele é Deus e que a gente não é muita coisa não, e que a gente não tem esse negócio de maior, menor não. Por exemplo, todo mundo tem 24 horas no dia. Pode ter o dinheiro que for no mundo, ele não consegue comprar algumas horas, né? Todo mundo tem que dormir, tem que tirar repouso, senão fica doido, dá problema, adoece e morre. Deus criou algumas leis que subordinam todo mundo. E via de regra, todo mundo nasce sem saber nada. Você nunca vai ver uma criança se você não ensinar nada, a criança não aprende nada, né? Você não vai ver uma criança de 1 ano falando em português, inglês, francês, vários idiomas ao mesmo tempo, ensinando sobre física, astronomia, né? Mas ela pode aprender. Todo mundo pode aprender em qualquer momento, mas ninguém nasce sabendo nada. Todo mundo nasce no zero e todo mundo pode aprender. Então Deus criou algumas regras que igualam a todos os homens, né? E uma delas é essa, olha: eu dou para vocês liberdade, eu dou para vocês ferramentas de vocês aprender, estudar, crescer, enfim, eu dou N ferramentas, eu dou 24 horas no dia, eu dou os braços, as mãos, né, a visão, e quem não tem outras formas que Deus dá, enfim, Deus dá um monte de talentos para nós, e aí deixa a gente fazer o que quiser, né? E aí ele vai, como diz lá em Eclesiastes, fala assim, ó, faz o que você quiser, mas lembre-se que um dia você vai dar conta disso, um dia você vai prestar conta do que você anda fazendo, mas você tem liberdade, faça como você quiser. Olhando isso, o que faz com que uma pessoa tenha sucesso, outra pessoa não tenha sucesso? O que faz com que quando você olha para a vida de alguém, passa-se 10 anos, passa-se 15 anos, 20, 30, e aí você percebe que algumas pessoas cresceram, outras pessoas estacionaram, outras pessoas diminuíram. Quando você olha algumas pessoas, você vê que financeiramente uma pessoa enriquece e eventualmente outra empobrece, mesmo tendo nascido num lar cheio de dinheiro. Eu conheço muita gente, por exemplo, que nasceu fazendeiro, os pais deixaram fortunas e hoje são pobres que não têm nada. Eu conheço mais de uma pessoa, inclusive, né? E também conheço pessoas que saíram do nada e enriqueceram. O que faz isso? Qual é a diferença?
O que faz com que uma pessoa chegue ao céu e outras sejam condenadas eternamente ao inferno? Eu fico pensando que tem a ver com as nossas escolhas, com os nossos comportamentos, com a nossa atitude, com a nossa postura diante da vida e diante das coisas. Vocês concordam que tem a ver com isso? Pode não ser exatamente isso, é meio complexo o assunto, mas eu acho que passa por aí. Acho que passa, até porque a Bíblia fala da lei da semeadura, fala assim, olha, cuidado com o que você faz, né? Tem gente que planta vento, vai colher tempestade. Cuidado com o que você anda fazendo. Tudo que o homem plantar, vai colher. Existe uma lei da semeadura. Deus criou essa lei para todo mundo, independente de salvação. É lei universal. É uma das leis, como por exemplo da gravidade, né? Se soltar aqui essa chave, vai cair no chão. Não adianta você fazer nada para impedir isso. É uma lei universal. Da mesma forma a lei da semeadura, ou seja, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso faz uma diferença danada. Bom, então já fica claro que eu e você temos responsabilidade conosco mesmo, daquilo que a gente faz. Não dá para dizer assim, olha, mas não fui eu não tive culpa. Sei lá, eu fui criado de um jeito que aí tal, aconteceu isso. Ou não, foi tal pessoa. Não, não dá para dizer isso. A Bíblia diz, inclusive, que todo mundo individualmente vai prestar conta do que fez, do que deixou de fazer também. Nós somos responsáveis. Não dá para a gente passar a vida. Por exemplo, eu gosto de citar Jacó, né? Jacó chegou ao final da sua vida, 135 anos, por exemplo, quando ele chega diante de Faraó, e ele faz uma análise da vida dele e vê que ele reconhece que ele teve uma atitude não muito boa, que os comportamentos que ele teve ao longo da vida não foram muito interessantes, porque ele fala para Faraó, fala assim, olha, eu tenho 135 anos, infelizmente foram anos difíceis, anos ruins, anos pesarosos para mim. Diferente de outras pessoas que a gente vê na Bíblia, em que a história dele vai dizer, não, ele fez coisas fantásticas, fez isso, fez aquilo, ele morreu em bela velhice, em paz e tal, etc, né? Como Davi, por exemplo, depois, né, a Bíblia cita alguma coisa nessa linha dele. Então quer dizer que eu e você temos responsabilidade sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer, e a gente não pode repassar isso para as pessoas, porque Deus nos fez com liberdade, Deus deu talento, né, ferramentas para cada um de nós. Daí, bom, então se tem a ver com atitude, o que é atitude? Atitude tem a ver com comportamento, né? Olhando no dicionário a gente vê que a atitude fala muito, diz assim, é um modo de proceder, tem a ver com comportamento, tem a ver com a forma com que eu faço alguma coisa, se eu faço ou se eu não faço, isso é atitude. E aí a gente vai perceber, mesmo independente de novo de salvação, você vai ver um escritor chamado Napoleon Hill. Ele escreveu um livro, ele fez uma pesquisa por muitos anos para entender o que as grandes pessoas de sucesso, o que elas fizeram, qual é o segredo das pessoas que tiveram muito sucesso. E ele passou anos, acho que são 30 anos de pesquisa, e ele resumiu essa pesquisa em um livro. E ele, é claro que não dá para resumir o livro aqui em uma palavra, mas tem a ver. Não tem como resumir essa pesquisa dele aqui em 30 segundos, mas tem a ver com atitude e com comportamento. Tem a ver com essas escolhas que a gente faz no dia a dia. E aí você vai perceber também que tem dia que a gente acorda animado para fazer as coisas, não é verdade? Tem dia que você já está mais animado. E você vai lembrar também que tem dias que a gente acorda dizendo, eu não quero sair daqui, né? Mas tem um imã na cama logo cedo, que te puxa, e aí você fica numa batalha com você mesmo, para ver se sai da cama ou não, né? E ao longo do dia parece que a coisa fica mais lenta, você fica assim com vontade de ficar quieto, parece que quando chega em casa tem um imã no sofá, ou a TV, alguma coisa assim te puxa, parece que você quer ficar quieto, não quer fazer muita coisa, e aí de vez em quando você lembra assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas nesse dia você fala, você fica quietinho e deixa a vontade passar, né? A pequena fagulha de vontade que apareceu de fazer, você não, deixa eu ficar quietinho aqui, ela passa. Às vezes até tem um impulso, mas você fala, não, daqui a pouco ela acaba.
Mas tem dia que a gente acorda mais animado. Tem coisas que acontecem ao longo do dia que nos deixam animados. Alguém traz uma boa notícia, você fica animado, você fala que maravilha, então vamos fazer, coisa e tal. Se recebe uma má notícia, você fica triste e fala, oh céus, não vai dar certo, esse trem não vai dar certo, não vai acontecer, não vai, né? Tem gente que acorda na segunda-feira e fala, ah meu Deus do céu, segunda-feira, podia ser sexta, logo na segunda, hein? Né? Mas tem gente que acorda na segunda-feira e fala assim, essa semana vai ser abençoada. Eu estava já ansioso para ir para o trabalho. E ele chega no trabalho animado, ele cumprimenta as pessoas veem nele algo diferente. E ele passa o dia trabalhando e vai para casa tranquilo, sabendo que cumpriu com o papel dele. E ele chega em casa satisfeito, ainda que às vezes cansado, mas chega em casa satisfeito, porque sabe o que fez. José, por exemplo, eu acho que era um desses caras que não tem como explicar. Porque José tinha tudo para falar, esse trem não vai dar certo, não é possível, eu tenho que achar meu pai, que meu pai é que cuidava de mim, eu não posso ser escravo aqui, meu pai é rico, né? Tá lá, eu tenho que dar um jeito de fugir aqui, eu não vou trabalhar, tal. Mas ele não, ele era segunda-feira cedo, e ele estava disposto, e fazia tudo mesmo sendo escravo, tudo que vinha na mão dele, ele fazia assim, com o melhor das forças, a ponto de ser inegável, assim, as pessoas não tinham como perceber que ele era diferente. Daniel é outro, né? Assim que tudo que fazia bem feito, a ponto da mãe do rei falar muito tempo depois, falou, ó, tem uma pessoa aqui no reino que eu vou te contar, ele é fora do comum, ele é fora de série, parece que nele tem um espírito dos deuses, tem um espírito excelente. Daniel é fora da curva, porque Daniel era desses caras que acorda segunda-feira animado, né? E aí você fala, tá, muito bom, que bom seria se eu acordasse animado, mas eu não acordo animado, como é que faz, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que gosta de estudar. Assim, ele não faz esforço nenhum para estudar. É um prazer ler. A hora que você olha para ele, ele está lendo, ele está estudando, é um prazer. Além disso, ainda tem facilidade. Então, para concurso, para o que for, ele está sempre bem nas coisas. E aí eu ficava pensando, puxa vida, eu para estudar uma luta, né? Parece que a cadeira tem espinho, não deixa eu ficar sentado muito tempo. Parece que o celular fica falando para mim, eu te amo, vem em mim, que eu sou facinho, né? Parece que o WhatsApp pula, fala, estou com saudade de você, vem falar comigo. E aí você passa o dia nesse trem e a coisa não rende, não é verdade? Eu não sei se tem mais alguém assim, mas acontece isso também. Melhor seria se a gente já nascesse com muita vontade de estudar, se a gente já nascesse organizado. Já viu? Tem gente que é organizado. Cara, você olha as coisas dele. Eu tenho um primo que ele é organizado e ele faz questão de organizar onde quer que chega e sem reclamar. E ele acha bom organizar as coisas, né? Para mim é um custo organizar as coisas. O ideal é chegar em casa e jogando as coisas para os cantos e deixando. Alguém um dia arruma, né? Eu vou aqui para o meu sofá e tal. Então, que bom seria se eu já nascesse organizado, mas nem todo mundo nasce organizado. Bom, o que a gente faz então? E aí é preciso entender algo que Deus criou. Deus criou sim sentimento, o homem tem sentimento, mas a verdade é que o sentimento não pode ser o nosso guia. A gente não pode tomar decisões e ter comportamentos baseados em sentimento, porque o sentimento ele muda de acordo com circunstâncias e com coisas. Se eu saio aqui, alguém, sei lá, no carro, alguém me fecha, pronto, eu fico nervoso. Aí meu sentimento muda. Como é que eu vou fazer se eu for guiado por sentimento? Então, uma das coisas que o Napoleon Hill percebeu, e a Bíblia nos ensina, é que a gente não deve andar guiado por por sentimentos. Eu preciso decidir as coisas e fazer. E aí um estudioso, William James, que é o grande psicólogo americano, chamado pai da psicologia americana, ele diz o seguinte, olha, é verdade que o sentimento gera em nós um tipo de comportamento, né? Que negócio, estou triste, eu fico mais lento e tal, estou desanimado, eu fico desanimado, né? Mas aí o William James diz o seguinte, olha, eu já testei, eu comprovei que na verdade, é verdade, sentimento gera ação. Mas a ação ou a atitude muda o sentimento. Vou falar de novo. Uma determinada atitude, uma determinada ação, um comportamento que você faz, nós somos inteligentes, a gente pode tomar ações, independente de sentimento, depois ela muda o sentimento. Dá um exemplo,
Quem aqui um dia olhou lá a sua gaveta extremamente desorganizada e falou, não tem jeito, hoje eu vou ter que arrumar essa gaveta. E aí você começa a organizar a gaveta. E aí organiza a gaveta e depois você olha para o que tem mais em volta e fala, deixa eu organizar também. E aí começa a organizar e às vezes passa horas organizando. Alguém já aconteceu isso com alguém além de mim? Levanta a mão só para eu ver. Pronto, ó, todos vocês experimentaram o que o William James disse. Ele disse que quando eu tomo uma atitude, ela depois muda o meu sentimento. Ótimo, então quer dizer que nós podemos então tomar determinadas atitudes, independente de sentimento, o que é uma ótima saída. E aí nós voltamos para o texto, em que o texto diz assim, ó, assim permanecem agora esses três, fé, esperança e o amor. E o maior deles, porém, é amor. Então vamos entender o que é fé. Muita gente acha que fé é um sentimento, né? Uma emoção, alguma coisa. Não, a fé, a Bíblia fala assim, fé é convicção de coisas. É certeza de que, mesmo que se eu não veja nada, vai acontecer. Vocês já observaram que quem tem fé, ou seja, quem tem essa certeza, ele tem um comportamento de tranquilidade, porque vai acontecer, então para que eu estou ansioso? Para que eu estou preocupado? Não, eu tenho certeza que vai acontecer. Aquilo, às vezes eu brinco, né? Imagina a gente às vezes cria uma expectativa, fica ansioso, por exemplo, em relação a uma casa, né? Não, quero comprar uma casa, quero trocar de casa, não sei, coisa desse tipo. Agora imagina que você fosse o filho do Paulo Otávio, sei lá, de um desses caras que tem muitos imóveis. E aí o seu pai falasse, meu filho, fica tranquilo, a hora que você quiser, você pega um apartamento para você. Em algum momento da sua vida, você ia se preocupar com isso? Provavelmente não, né? Por quê? Porque você tem certeza de que a hora que você quiser o apartamento, ele vai estar lá. Você tem convicção disso. Mesmo que você não viu o apartamento, você não viu a escritura, você não viu nada. Mas baseado numa palavra, você tem convicção disso, né? Fé, então, gera em nós um comportamento. E aí é bom a gente olhar para ver se a gente tem fé ou não. Porque basta olhar para o comportamento para ver se tem fé ou se não tem fé, né? E aí se a gente olhar para o comportamento, a gente fala, ué, parece que eu não tenho tanta fé assim, né? Isso é um bom sinal. Porque Deus dá a dica de como é que faz para a gente aumentar a nossa fé. A outra coisa que fala aqui é esperança. Esperança é um negócio difícil de definir, né? Mas é aquela, também está meio parecido na fé, no sentido assim, eu tenho uma expectativa de que vai acontecer. Meu estado de espírito me deixa tranquilo de que algo vai acontecer. Eu tenho uma esperança naquilo. Eu projeto algo, eu sei que vai acontecer. Eu tenho esperança nisso. Muito parecido assim, se a gente olhar mais detalhe. Isso também me gera um comportamento. Isso faz com que, por exemplo, em determinados pontos da vida, quando a gente já não tem mais forças, quando a gente já está cansado, quando a dificuldade é tão grande, quando a provação é tão grande, você olha para cima e parece que você ativa a esperança. E talvez como Jó fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar, não importa as dificuldades, eu sei que Ele vive, eu sei que vai dar certo, eu tenho a esperança, eu coloco a minha esperança em Deus, independente das circunstâncias. Então a Bíblia fala assim, olha, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, porque a esperança muda o meu comportamento, muda a minha atitude, muda a minha postura. Mas a Bíblia diz também que sobretudo, tudo existe algo superior, é o amor. O amor é uma dessas palavras que não cabe em quatro letras. A gente não consegue definir amor. Por mais que tente definir, como é que pode explicar amor, eu não sei explicar também. Mas eu sei que o amor também tem a ver com postura, tem a ver com atitude. Porque amor não é só sentimento. Talvez na história do William James, né, eu tenho uma certa postura, isso me gera um sentimento. Eu mudo a postura, isso me gera outro sentimento. Então não tem dúvidas de que o amor tem um sentimento. Mas sobretudo ele tem uma postura, porque Deus, o próprio Deus, quando falou assim, olha, eu amei o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, eu não sei explicar isso, mas a forma de eu explicar isso, o meu comportamento em relação a isso é assim, ó, eu vou dar a minha vida pelo homem. O amor é um comportamento que nos move, que gera em nós uma ação.
Não é só sentimento vazio, não, ele tem que ter uma ação, porque se não tem ação não existe nada. Não é à toa que Tiago fala assim: olha, você tem fé, então me mostre as suas obras, porque tem que ter uma ação envolvida, porque senão é coisa, conversa, é balela. Deus fez algo por nós extraordinário, tem a ver com comportamento, tem a ver com decisões, tem a ver com atitudes. E aí eu pergunto para você, como é que é a nossa atitude em relação a Deus? Qual é o nosso comportamento em relação a Deus? Como é o seu comportamento em relação ao seu cônjuge, para aquele que é casado? Como é o comportamento em relação aos seus pais? Como é o comportamento em relação aos seus filhos? Como é que a gente define amor? Eu não sei definir amor, mas eu acho que tem a ver com o melhor dos comportamentos possíveis. Se existem comportamentos construtivos, existem também comportamentos destrutivos, né? Por exemplo, o pessimismo. O próprio William James diz que, olha, pessimismo é uma praga, em outras palavras, né? Não lembro exatamente o texto dele, mas ele fala assim: o pessimismo é um poder que destrói as pessoas. É um sentimento que gera um comportamento destrutivo. Existem tantos comportamentos destrutivos, por exemplo, aquele que é viciado em bebida, aquele que é viciado em pornografia, aquele que é viciado em um comportamento de mentira, uma postura de mentira. Tem tantos comportamentos destrutivos, mas tem tantos comportamentos construtivos, não é? Por exemplo, a fé e a esperança. Por exemplo, e inclusive a Bíblia, quando fala de fé, ele tem uma ligação com fidelidade, com lealdade. Quando eu e você temos fé em alguma coisa, quando nós acreditamos em alguma coisa, a gente persevera naquilo. A gente é leal, a gente é fiel ao longo do tempo. Isso é um comportamento construtivo. A Bíblia é cheia de dicas de comportamentos construtivos. Quando ele fala assim: olha, o que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Quando ele fala assim: olha, ameis uns aos outros como eu vos ameis, como eu vos amei. Quando fala assim: olha, pais, não provoca ira no seu filho. Quando fala assim: olha, você que é jovem, né? Você, o seu comportamento em relação aos mais velhos, qualquer que seja, seja igual com seu pai. Com os da sua idade, seja igual com seu irmão. A Bíblia é cheia de dicas de comportamento. Tiago, então, é fera em comportamentos, porque são os comportamentos que definem o nosso futuro. É a minha e a sua atitude hoje que vai definir o nosso amanhã. E eu acredito muito que Deus está lá no céu com uma expectativa gigantesca, que eu e você tome decisões, tome atitudes, tome um comportamento construtivo. E existe um comportamento superior, que não dá para definir. É aquele que é assim, olha, é um comportamento que gera o que tem de melhor em nós para outra pessoa, é o amor. Se eu pudesse de alguma forma definir amor, eu diria que é o melhor comportamento para o bem de outro. E esse outro pode ser o mesmo, é o amor próprio, né? Quem se ama, ele tem um comportamento com ele mesmo construtivo. Uma pessoa que se ama não se droga. Uma pessoa que se ama não se permite entrar em vícios. Uma pessoa que se ama tem comportamentos construtivos ao longo da vida. E aí é por isso que o próprio Jesus mudou o mandamento, né? Lá no Antigo Testamento o mandamento era assim: ame o outro como você se ama. E tem um monte de gente que não se ama mais. O seu comportamento é destrutivo. As suas decisões são destrutivas. E aí Jesus vai falar assim: eu te dou um novo mandamento. O mandamento é assim: ame o seu próximo como eu estou amando vocês. Porque o meu amor é o maior, é o melhor, é o exemplo, é o exímio, a ponto de dar a minha própria vida. Quando eu olho para o Jesus histórico, o Jesus que, mesmo ele sendo homem, é um homem que mudou a história da humanidade, é um homem que hoje é 2015 depois de Cristo, é um homem que conseguiu, por sua atitude, o seu comportamento, gerar uma legião de seguidores há mais de 2000 anos em todos os lugares deste mundo. Não precisa nem crer em Deus, porque é inegável o papel de Jesus na história, mesmo olhando ele como historicamente, como homem. Mas se eu olho ele como o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus,
É inegável perceber que Ele, na sua grandeza, Ele como Deus amou de tal maneira que falou: não, eu estou disposto a deixar a minha glória humana, a minha glória de Deus, de próprio Deus, para tornar uma forma humana, e não só humana, mas de servo, e o menor dos servos, a ponto de morrer numa cruz, e não é, aliás, a ponto de morrer, e não é a morte qualquer, é a pior das mortes, é a morte de cruz, para demonstrar o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que eu e você tenha um comportamento, uma vida extraordinária, a ponto dele falar: eu estou fazendo isso para que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida gloriosa, é isso que eu quero para vocês. Mas o diabo está aí para roubar, matar e destruir, para destruir o seu comportamento, ou por meio do seu comportamento te destruir. E eu e você temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que assumir o comportamento de Jesus na nossa vida, todos os dias. É por isso que o próprio Jesus vai falar assim: olha, vocês, né, nós somos entregues à morte todos os dias. É quando eu corto o meu sentimento, é quando eu mato o meu sentimento, e eu tenho uma atitude, um comportamento baseado em fé, baseado naquilo que eu acredito, baseado nos mandamentos que estão na Bíblia, baseado nos comportamentos que o Senhor nos deixou. Eu e você temos que aprender a matar esses sentimentos que geram comportamentos destrutivos. Queridos, se coloque de pé. Muitos anos atrás eu assisti um filme que me marcou. Chama-se Inteligência Artificial, pelo Steven Spielberg, né, o produtor. Basicamente o filme a ideia é que eles criaram um robô e colocaram nele sentimentos. Programou o robô para ter sentimentos. E aí um certo casal adota um desse robô como sentimento. Uma criança robô como sentimento, já que seu filho estava prestes a morrer. E ele tinha todos os sentimentos, mas o sentimento amor era separado. A mãe, quando ela realmente quisesse amar esse robô e quisesse ser amado por ele, ela poderia então programar esse sentimento, amor. Todos os outros ele já vinha de fábrica ativado. Nervoso, alegre, sei o quê, N sentimentos. Mas o amor era algo que ela tinha que decidir. Se ela iria amar esse robozinho, chamado David no filme, a mãe, a Mônica, e ser amado por ele. Em certo momento ela decide fazer isso. E quando ela decide fazer, logo em seguida o filho dela, realmente de sangue, que estava assim, prestes a morrer, e ela tinha um único filho, aquela dor, então por causa disso ela escolheu esse robô para substituir a perda do filho, e ele se recupera de uma forma extraordinária, inesperada, e ela então passa a ter os 2 filhos. E ela já tinha ativado. Então o filho robô, com sentimento de amor, gera uma certa competição pelo amor da mãe, pela atenção da mãe com o outro carnal. E por ser robô ele não era perfeito, às vezes, e aí criou uma situação de risco para essa criança de carne e osso. E a mãe já tinha começado a amar o robô, e o robô naturalmente já estava programado para amar. E ela teve que se separar desse robô. Mas ela não queria destruir o robô, desligá-lo, né? Matá-lo, entre aspas. E ela dá um jeito dele fugir. E ele sai numa folga, e a mãe explica para ele que, olha, você não pode conviver porque você é um robô. Você não é de carne e osso. Infelizmente a gente não vai poder conviver. Infelizmente, enfim, tal, tem aquela história, e ele parte. E ele parte sabendo então que se um dia ele conseguisse se tornar humano, ele poderia voltar para a mãe. E aí o filme todo se passa na busca dele de se tornar humano. E ele sai buscando uma forma de achar isso. E um dia ele está de frente de um supercomputador que sabe tudo, e as pessoas pagavam para ele dar resposta. E ele pergunta: como é que eu faço para ser humano? E aí o computador responde: olha, pelo que eu conheço aqui, existe uma história registrada de que a fada azul, a do Pinóquio lá, conseguiu transformar o Pinóquio em ser humano. Se você achar ela, peça a ela, e às vezes ela pode te transformar. Ele então sai em busca da fada azul. E em determinado momento ele encontra no fundo do mar, ele, fugindo, não sei o que, caiu no mar e vê a fada azul, que na verdade era
uma imagem, um monumento, né, assim, da história e tal, mas ele achou que era a fada azul. E porque ele amava, ele ficou de frente à fada azul, ele era um robô, pedindo a ela: eu quero ser humano, me transforme em um ser humano. E ele ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, dentro da água, 4 dias, 5 dias, e mesmo assim ela responder, ele continuava pedindo: eu quero ser humano, eu quero ser humano, eu quero ser humano, eu quero voltar para minha mãe. E o comportamento dele todo foi pedindo ela, insistindo, porque era isso que ele mais queria. Passaram-se 2000 anos, ele ficou pedindo: eu quero ser humano. Isso não, na história, na ficção. Mas quando eu assisti aquele filme, eu fiquei com isso na mente. Eu percebi que se nós tivermos amor, a gente muda o nosso comportamento no sentido mais construtivo possível. E a boa notícia, queridos, é que a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado sobre nós por meio do Espírito Santo de Deus que vive em mim e em você. Se eu e você precisa ajustar o comportamento, eu não sei se você precisa, mas eu preciso ajustar o meu comportamento. Eu preciso ajustar o meu comportamento em relação ao meu trabalho, em relação à minha esposa, em relação aos meus pais, à igreja. Eu preciso ajustar o meu comportamento. Eu entendo que se eu tiver um pouco mais de amor, eu entendo que se você tiver um pouco mais de amor, nós podemos melhorar o nosso comportamento. Vocês acreditam nisso? Amém. E a Bíblia dá a dica como fazer isso. Ela diz o seguinte, olha, por exemplo, em relação à fé, ela fala assim: se você quer mais fé, porque a fé muda o nosso comportamento para melhor, então basta que você escute a palavra de Jesus. Não é isso que o texto diz? Escuta a palavra, lê a palavra, venha na igreja, esteja aqui, escute, porque a palavra de Jesus gera em nós fé. E a Bíblia diz: se eu quero ter mais amor, basta então que eu receba do Espírito Santo. Significa que eu e você então podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos buscar um pouco mais de comunhão com o Espírito Santo. E à medida que eu e você tivermos um pouco mais de comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado sobre nós. E aí eu te pergunto, na verdade eu quero fazer 2 perguntas. Nós temos alguém aqui que quer ser amado pelo Pai. E eu, na verdade, eu já te diria que Ele ama, né? O Senhor Jesus, em um dado momento, Ele parou a história. Na plenitude dos tempos, no melhor momento dos tempos, Ele parou a história para se tornar homem, para vir aqui morrer por mim, por você, por todos os que o aceitarem. Então minha pergunta é: você não quer participar desse amor? Quem aqui gostaria de tomar posse? Ainda não tomou, ou já tomou no passado essa posição de ser amado de Deus, mas se afastou e hoje quer retornar ao seio dessa família, ao seio, aos braços de Jesus. Você que tem tido uma vida, um comportamento destrutivo, autodestrutivo. Quando você olha para trás, não encontra felicidade e alegria. Hoje o Senhor Jesus quer retomar essa alegria na sua vida, essa paz, quer mudar o seu comportamento e Ele vai agir em você. Ele vai te dar uma nova vida, um novo comportamento, uma nova forma de agir, para que eu e você cheguemos ao céu. Nós temos aqui, quem gostaria de receber a Jesus pela primeira vez, ou retornar a Jesus, a ser um amado de Jesus? Levante a sua mão onde você está, só para que nós oremos por você. Quem quer aceitar este amor? Vem aqui à frente agora. Levante a mão no seu lugar. Você que quer aceitar a Jesus e quer tomar posse desse amor. Um amor que muda a nossa vida, que enche de alegria e de paz, que muda o nosso comportamento e nos dá vida e vida eterna, vida e vida abundante. Quem quer aceitar este Jesus? Vem à frente. Levante a sua mão onde quer que você esteja. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Não temos? Eu faço um segundo convite. Se você entende que precisa ajustar o seu comportamento, eu quero te convidar aqui à frente para nós orarmos por você, para nós abençoarmos a sua vida. Pedirmos a Deus que hoje mesmo, agora mesmo, venha derramar do seu amor
e vem ajustar o seu comportamento. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui e hoje mesmo Ele pode derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, do amor dEle, para ajustar os nossos comportamentos. Vem à frente. Qualquer que seja a questão, qualquer que seja a mudança de comportamento que você precisa, em relação a quem quer que seja, vem aqui à frente. Quero orar por você. Não temos ninguém, nós vamos encerrar. Eu sei que tem várias pessoas querendo vir, eu não sei bem por que você não está vindo. Mas vamos fazer o seguinte, feche os olhos todos, onde quer que você esteja, nós vamos orar. E a Bíblia fala sobre arrependimento. Arrependimento é quando nós reconhecemos que precisamos mudar. Deus não faz nada sem a nossa permissão. E o arrependimento é o sinal verde para falar: Jesus, eu preciso mudar nessa área da minha vida. Quero que você ore agora. Vamos orar juntos e coloque diante do Senhor aquilo que você precisa mudar. O comportamento que precisa ser ajustado. A atitude que precisa ser mudada. Em relação a quem? Em relação a você mesmo? Será que você não tem se amado? Será que você tem tido um comportamento destrutivo com você mesmo? Será que você tem tido um comportamento destrutivo com seus pais, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo? O que precisa ser mudado? Peça a Deus de trazer à memória o seu comportamento. Nós vamos orar. E tal qual, assim como o comportamento, para eu ajustar o comportamento, eu tenho que decidir mudar, não é isso? E o Espírito Santo vai nos dar essa força para mudar. Mas é preciso reconhecer e decidir mudar. Um dia Daniel decidiu firmemente mudar o seu comportamento. Um dia José, mesmo sendo escravo, ele decidiu ter um comportamento acima da média. Quero orar com você, para que o Senhor derrame do seu amor, do seu poder sobre a sua vida, para mudar comportamentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, a tua família, os teus filhos, ó Deus, filhos que estão sedentos pelo teu amor, pela tua força, o teu poder, pelo teu amor que despedaça o jugo, ou seja, que muda comportamento, que liberta de comportamentos, que muda atitudes. Deus, vem sobre os teus filhos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vem derramar do seu amor. Venha falar com cada um de uma forma única, pessoal, e que todos saiamos daqui com uma decisão firme de mudar, de melhorar o comportamento, de ajustar a nossa atitude em relação ao Senhor, que um dia deu a sua vida por amor de nós, e que às vezes temos sido falhos, às vezes temos sido negligentes diante do teu amor, diante da tua bondade. Senhor, vem ajustar comportamentos. Senhor, vem incomodar pessoas. Não deixa dormir pessoas aqui até que peça perdão, corrija, volte atrás, mude a direção, mude o comportamento. Ó Deus, vem falar com os teus filhos de uma maneira especial. Venha tocar na vida de cada um de uma maneira única, ó Senhor. É o nosso pedido certo. Não há esperança, com a expectativa, com fé de que o Senhor atenderá, que o Senhor há de marcar pessoas aqui, que o Senhor há de levantar pessoas, que o Senhor há de levantar jovens, que o Senhor há de levantar famílias e torná-los ou levá-los a uma vida abençoada, uma vida abundante, como é a sua esperança para conosco. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louva a Deus por esse privilégio.